Então, bom dia. Eu vou fazer a resolução da prova. Assim, gente, eu sempre acho assim que essas provas assim, você tem que tirar 10. É 10, gente. Não tem outra nota, não. Se fosse assim, nossa, sei lá. Fora que eu tirei todas as questões da lista. Tem. Hã? Você tem mais o quê? Não entendi. Algum trabalho? Tem mais uma prova só. É. Mas vocês têm que tirar nota. Vocês estão aceitos? Aceita quantas dá pra colocar? Dá pra aumentar. É porque às vezes você vê nas outras disciplinas só 2, mas você pode desmembrar a nota. Ó, gente, ó. E assim, eu ainda me corrigi de olho fechado essa prova. Sem ser muito criterioso. Ó, por exemplo, ó. Se limite de f de x menos 8 é 10. Aí encontra o limite de f de x quando x tende a 1. Hã? Porque deve ser 8 a resposta. Aí o que? E aí é o seguinte, é só você usar essa identidade aqui, ó. Começar hoje. Então usava que o limite disso é o limite dessa expressão, né? E aí é só colocar, por exemplo, o limite da primeira aqui. Vezes o limite da outra expressão, se você quiser fazer isso. Mais o limite de 8, né? Que é 8. Aí esse limite aqui dessa fração aqui é quanto? Na questão diz que é 10. Esse limite aqui, ó. E vocês? Esse limite aqui é o limite de x menos 1 quando x tende a 1. É só substituir por 1. Quando eu substituir vai dar quanto? 0, né? Mais o limite de 8 que é 8. E aí dá 10 vezes 8 vezes 10. Exato, 10 vezes 0 mais 8 que é 8. Acabou. 10 vezes 0 dá 1. Dá 0. Mais 8. Hã? Sim. Eu falei, não falei? Não, eu acho que não. Vai entrar? Bom dia, professor. Bom dia. Bom dia, professor. Bom dia. Então vamos para a segunda agora. Eu nem tinha lembrado que eu tinha feito na sala. Se você quiser fazer colocar só Eu acho que resolvi até mais difícil. Ó, gente, ó. Vamos lá.
Determine ele para que a função seja contínua em P igual a 2. A função ser contínua, f é contínua em P igual a 2, se o limite de f de x, quando x tende a P, ou quando x tende a 2, é o f de 2. Aí o f de 2, pela definição da função, é L. Tá? Ou seja, basta você calcular. E aí o limite de f de x, aqui o f de x vai ser essa expressão aqui de cima, porque o x está próximo de 2, não é 2 exatamente. Como x está próximo de 2, x é diferente de 2. E aí você usa a expressão que está aqui, 8, né? E aí... Professor, Oi. essa seta significa o quê? X tendendo a 2. A seta de cima. A implicação é que essa é o sinal de implicação. Que basicamente é uma coisa gera a outra, assim, ó. Se uma coisa acontece, aí uma outra, essa coisa que aconteceu implicaria, ou então conclui, né? Tá? Aí aqui você tem que lembrar daquela fatoração que eu já coloquei algumas vezes. Automático já, né? Ai, ai. Eu queria era almoçar. Você queria o quê? Almoçar já. Não sei, na Rio eu não sei não. Então ele é 12 aqui, tá? Vocês dão parabéns e não traz nada assim. Ok, então ele é 12 aqui, tá? Agora que o professor veio, mudou a aula. Parabéns, bom dia. Mudou a aula. Ok? Isso aqui como eu já tinha feito, então. Aí, assim, eu não sei o que eu faço com vocês. Vai ficar melhor. Sabe como é que deixa o carteiro triste, professor? Como é que é? Sabe como é que deixa o carteiro triste? Não, eu vou perguntar como é que deixa o carteiro. Só matar a família dele. Matar a família dele? Vamos deixar o carteiro triste. Chega, né? Já basta. Sabe aquele quadro do Faustão, quem chega lá quando a pessoa conta a piada? Horrível! Mas a piada é tão ruim que você fica com uma vergonha alheia. É isso aqui. E aí, vamos lá, né? Terceira. Gente, essa terceira aqui... Aliás, a única questão aqui que eu aceito vocês falarem, olha, realmente é a quarta. O resto, aqui era pra todo mundo tirar 8 assim de olho fechado. Gente, prova em grupo, pesquisada, gente, não é pra vocês tirar nota baixa, não. Porque imagina assim, o que eu posso fazer menos do que isso aqui? Não existe mais. Porque eu também não vou passar uma atividade
Eu também eu tô sem tempo para corrigir. Eu não vou passar só para vocês fazerem, eu não vou ter tempo de corrigir. Vai entrar em poia. Hã? Vai entrar em poia mal. Por exemplo, uma pergunta aqui, mesmo que você não saiba responder essa questão, você tem que saber responder essa pergunta que eu fiz para vocês. Se os dois limites, se eu tenho os dois limites laterais, para que o limite no ponto exista, o que vai acontecer com os limites laterais? Tem que ser iguais. Então, o que tem que acontecer? Você tem que calcular os dois limites e igualar o resultado. Vamos lá? Ó. Não. O resultado era só pegar o resultado dos dois primeiros limites. E igualar. Só. Ó, vamos lá. Qual é o limite quando x tende a menos 1 à direita? À direita, eu tenho que usar essa expressão aqui, ó. Por quê? Porque para valores, eu estou me aproximando de menos 1, para valores maiores do que menos 1, tá? Ai, gente. Limite 3x menos 2x. Aí eu calculo aqui, vamos lá. Esse aqui é só jogar, não tem nada. Aí vai dar menos 5 esse aqui. Menos 3, menos 2, menos 5. Agora calculo o outro limite. Ó, vocês estão sabendo que até agora ninguém tem média acima de 7. Nenhum tem média acima de 7. Ninguém. E falta 6 décimos. Mas falta 6 décimos ainda. Aí agora o limite à esquerda tem que usar essa expressão aqui, ó. Por quê? Porque eu estou me aproximando por menos 1, por valores abaixo de menos 1. Então é 5 menos Lx. Aí agora é só substituir por menos 1 vezes L, né? Aí dá 5 mais L. Aí, para o limite existir, esses dois resultados aqui, eles devem ser iguais, entendeu? Para o limite existir, deve-se ter, né? Cinco tem que ser igual a 5 mais L. Ah, perdão, menos 5 aqui, né? Porque o outro deu menos 5. Então, quem é o L aqui? Menos 10, não é não? Essa conclusão aqui, ela é tão importante quanto o cálculo, isso aqui, ó. O fato de vocês não fazerem essas duas linhas aqui, tecnicamente, você não sabe o que é limite lateral, entre aspas, vai precisar de calcular. Aquele critériozinho lá do... Porque só tem, assim, eu só tenho duas opções que eu passei pra vocês, né? Se é diferente, não existe, se é igual, existe. Ok? Não tem nada aqui, na verdade. Assim, já tem uma conta... A quarta questão, saúde. A quarta questão é que talvez... Aliás, você está copiando, né? Ele ali. Tá, não, acho que já terminou. Quarta questão é que talvez tenha uma coisinha e tudo mais. Mas mesmo assim, eu fiz parecida. Ai, fico pensando como é que vai ser o futuro de vocês. Toda noite eu fico pensando nisso. Hã? Como é que é?
Não entendi. Dá um esporro logo de manhã. Não, eu não tô dando esporro, não. Se, se eu desse esporro aqui... Meu Deus. Igual a Marcelo deu ontem. Ah, mas eu não era pra gente, não sei se você pensou em querer. Eu acho que demanda muita energia dar um sermão. Não tem sermão para dar, porque é muito, como é que é? Muito claro. Ei, vamos lá? Ei, gente, a aula já começou já há muito tempo. Vocês estão... Eu não sei, estou com a nota abaixo de 7, viu? Não fiquem aí... Média, as notas de vocês. Vocês têm mais 0. Não tem ninguém que coloca assim. Ninguém. A primeira nota azul foi nessa prova, a primeira não teve nenhuma. Ó, gente. E assim, se a prova não fosse pesquisada, que é uma coisa também. Pesquisar também não justifica as notas, porque poderia ser a prova muito difícil, mas não era. Todas as questões das 5 estavam na lista que eu passei. Mas na véspera vocês não sabiam nem quais eram as questões da lista. Se está na lista, as da lista vocês têm a obrigação de fazer, assim, todas, né? Não tem muito... Ó, essa daqui também, ó. Eu fiz uma, basicamente trocando cosseno por seno. Mesma coisa. Que é... Você primeiro tem que chamar o menos x, né? E aí, quando você isola o x aqui, aí, por exemplo, x tende a 0, né? Perdão, x tende a 1, implica que u tende a 0. Porque quando eu substituo aqui x por 1, u tende a 0. E aí também você isola ali o x, ó. Se o u é 1 menos x, o x é 1 menos u. Aí com essas 3 informações aqui, você vai calcular o limite. Aí muito bem, no lugar de x tender a 1, eu coloco u tendendo a 0. Aí no lugar de 1 menos x eu coloco u, que foi o que eu substituí aqui, ó. Cosseno de π sobre 2 vezes. Aí no lugar do x é 1 menos u. Ok. Aí vai sobre u. Aqui eu vou distribuir, ó, esse vezes esse, e esse vezes esse aqui. Ok? Agora você tem que lembrar do cosseno da soma. Aí aqui também não tem... eu não lembrei, não tem essa desculpa, porque vocês poderiam ter trazido o livro, por exemplo. Né? Então não tem, não lembrei. Essa desculpa não funciona. Funcionaria se realmente a prova não fosse pesquisada, mas... E na internet também, gente. Eu não deixei usar celular, né? Peguei no... Ó, aqui também. O cosseno da diferença, o cosseno ele muda de sinal. O seno respeita, né? O seno da diferença seria menos aqui, mas o cosseno da diferença aqui é mais, tá? Aliás, eu vou fazer aqui embaixo, não vai ficar muito apertado aqui. Mas vocês poderiam trazer o livro. Eu realmente não entendi porque vocês não trouxeram. O livro? Ou alguma coisa assim. Não. A gente abandonou aquele lugar. Nem as notas de aula. Porque eu também escrevi na nota de aula. Nota de aula. Vocês poderiam ter trazido as que eu escrevi as fórmulas. A nota X é justificador. Agora, o livro normalmente não sabia. Você podia trazer o livro não. Poderia ter trazido e perguntado também no dia. Não, pra mim já Não? Eu só aposentei. Da internet. Ou então vocês poderiam trazer
anotado as formas, alguma coisa assim. Vocês estão muito para estudantes, vocês estão... Estudante clássico, ele faz essas coisinhas. Se fosse, vamos supor que vocês quisessem colar, hipoteticamente. Vocês não iam se preparar, trazer as fórmulas? É, gente. E aí eu tô dizendo, tragam o material e vocês não trazem. Não é uma coisa assim... vocês estão muito fracos para estudante. Cosseno de π sobre 2 é 0. Por exemplo, se eu não sei esses senos aqui, vocês trazem uma tabela escrita. O seno de tanto é tanto é tanto. Óbvio que faz sentido. Se eu estou dizendo, pode trazer qualquer material, e parece que você escreve o que você acha que não vai lembrar e traz. Gente, na minha época, que não tinha celular, você escrevia o conteúdo inteiro num pedacinho de papel para colar na prova. Eu estou dizendo, tragam um material escrito e vocês não trazem? Não, é como se eu dissesse assim, imagine que o trabalho de vocês é ser estudante. Isso é o mínimo que vocês têm que fazer, trazer o negócio. Então aqui dá 0, aqui dá 1, mas sobra seno de... Então aqui poderia ser difícil se fosse, como é que eu vou dizer, sem pesquisa, porque vocês podem trazer as fórmulas. Aí fica isso, aí assim, eu quero que a expressão fique igual, né? Eu quero que isso aqui fique igual a isso aqui. Aí você multiplica e divide por... dá 0. Cosseno de π sobre 2 é... Cosseno de π sobre 2 é 0. Por isso que eu não vou passar atividade, porque uma atividade seria o quê? Ajudar a turma. Mas vocês não estão se ajudando também. Tem que... Eu tô tentando entender vocês. É esse limite aqui que aqui é 1, porque o que está dentro aqui do seno, ele vai a 0 quando aí sobra o π sobre 2, tá? Esse limite aqui, ó, ele é 1. O limite... Vou escrever aqui. Tá? Esse aqui é 1. É aquela mesma... Eu falei uma vez que o limite fundamental é esse aqui, né? Ó. Mas se eu tiver uma expressão aqui dentro do seno, né? Seno de alguma coisa, e aqui embaixo for igual, e essa parte aqui for a 0, tender a 0, o resultado também dá 1. Então essa aqui é a que... Mas também não é nada de outro mundo que eu fiz. Acho que eu fiz até pior do que essas aqui. Fiz bem parecida também. Tá? Muito bem. E a última, né, gente? Essa última aqui. Tava fácil, gente. Então, pra mim aqui, 8 era uma nota normal que vocês poderiam tirar. Tirando essa quarta, talvez vocês não conseguissem fazer por algum motivo. Mas assim, toda vez que eu pensava dessa forma. Quando eu fizer a prova em grupo pesquisada, no começo do semestre, né? Todo mundo vai tirar 10. Todo mundo vai tirar 10. Aí depois eu pensei, ainda bem que eu inventei esse negócio. O quê? Suicídio. Então vocês...
Como é que vocês estão nas outras disciplinas, hein? Agora nós tem química da 6,5, de um repete, né? Foi nem Para, deixa eu segunda. Grave, né? Muito grave. mas a álgebra tá melhor. A álgebra tá mais. Álgebra vetorial? Não, é bom. Ah, professor. A gente não tem nota ainda de... Mas você não receberam a nota? Não teve, porque, por exemplo, e a outra é 2 trabalhos que a gente tirou do fundo do poço, porque era só um. Aí disse assim, não, foi segundo nota, vou tacar 2 trabalhos. E aí, vamos lá, ó. Aí, essa aqui, pessoal, vocês ainda fizeram o jeito mais fácil, que foi o jeito que ela faz... Foi essa aqui, não foi essa aqui que a gente fez? Mas foi uma muito parecida, praticamente a mesma coisa. Mas, por exemplo, depois que você fez essa aqui ficou fácil, né? Porque, por exemplo, quando eu coloco em evidência aqui, ó, fica 1 menos dividido por x, né? Aí esse x aqui você escreve como raiz de x quadrado. Eu posso fazer isso porque como o x está indo para mais infinito, ele é maior que 0, tá? Aí a raiz eu posso juntar. O que eu posso fazer assim para ajudar vocês é o seguinte: quando chegar na média, quem ficar com média entre 6 e 7, eu posso colocar 7. Não. Aí, ó, aqui é mais infinito, né? É como se fosse mais infinito. Aqui é 0, 0. E aí tudo do parênteses é 1. Tá? É como se fosse mais assim, tá? Isso aqui vocês fizeram. O que eu posso fazer é quem está entre 6 e 7, 7. Agora quem está abaixo de 6 é aquela média e exame final, tá? Posso fazer isso? Não, mas as provas são de boa, gente. Eu vou pensar ainda como é que vai ser. Mas assim, mais difícil que as provas não vai ser. Vai ser daqui, talvez, né? Pra baixo. Pode ver, né? Literalmente. Ai, gente. Então tô esperando que vocês não me decepcionem. De novo. Hã? Vamos lá? Já. Por exemplo, o capítulo 6, eu vou falar misturado aqui com o 7, tá? Que é o de limite exponencial e logaritmo. Vamos lá? Calma aí, é aquele 0,2 mais ou menos, que você vai levar. Que porra é essa? E vamos. O que foi?
Ó, gente, a derivada, na verdade, é um limite. Então, dada uma função, você pega uma função f. Aqui eu coloquei de D em R, significa que o domínio é esse conjunto D, tá? E ela encontra domínios reais. E P, aí você pega um ponto, pode ser P aqui. Você pega um ponto P no domínio. A derivada de f no ponto P é definida por aí é o seguinte, é o limite de f de x menos f de p sobre x menos p quando x tende a p. E aí a gente denota assim, ó, f linha de p. Eu vou escrever como é. A anotação é essa daqui. Aí você escreve f linha de p. Tá? Assim que você lê isso aqui, f' de p. Ou a derivada da função no ponto P. Se esse limite existir, esse limite é a derivada da função, caso o limite acima exista. Então, a priori, não muda muita coisa. Se você souber limite, você souber calcular limite, você sabe calcular derivada. Aí, assim, o que é o básico, né? Primeiro, a gente saber derivar as funções mais básicas ou elementares, né? Nós veremos algumas aplicações de derivada, mas primeiro que eu vou querer é só calcular algumas derivadas de algumas funções, tá? Aí, para isso, a gente vai ter que calcular esse limite aqui. Eu vou colocar aqui algumas notações também, mais algumas notações, as mais comuns. Primeiro, essa aqui que nós já vimos, né? Segundo, também tem essa notação aqui, ó, df dx no ponto P, pode ser assim, que é a derivada da função com respeito a x. Ou simplesmente quando não tem, não pode aparecer assim, não tem nada. Ou também assim, derivada da função no ponto P. Mas por enquanto eu vou usar só essa primeira aqui, tá? Como notação de derivada da função no ponto. Ok. A aplicação, não vou falar da aplicação por enquanto, mas como é? Que nome é esse? Nome aonde? Depois de acima. Acima exista. Caso o limite acima exista. Eu vou fazer alguns exemplos aqui. Cada função, digamos assim, elementar, eu vou fazer a derivada dela. E aí depois, como é o processo. Você, sabendo qual é a derivada, você simplesmente deriva já de cara, sem ficar fazendo o limite direto, tá? Eu vou fazer só uma vez e depois a gente só vai repetir aquela forma que vocês vão entender. Então, a derivada é esse limite aqui.
Para vocês copiarem, para a gente começar com as derivadas das funções elementares, tá? Na semana que... Hoje é quarta, né? Tá. O capítulo 6 eu vou falar dentro do capítulo 7, tá? Eu, entre aspas, pulei. Então vamos pro derivadas de funções. Isso aqui sim é o que vocês devem saber, por exemplo, já para a prova. Derivadas de funções elementares. Na aula que vem a gente vai começar com as aplicações da derivada, mas primeiro a gente tem que saber derivar algumas funções. Então a primeira função que a gente vai ver é a função constante. Função constante. Oi? Ela vai ser... Ou ela será junho, né? Dia 14 de junho. Tá? Hã? Isso. Mesma coisa, em grupo, pesquisada. Mas, gente, assim, vocês façam o beabá, né? 17. Pra quem? No caso aqui, 16, porque eu acho que, não sei se tem algum curso que tem... Porque tecnicamente o sábado é dia letivo, né? Mas eu não sei se tem algum curso que tem algo no sábado. Tem literalmente na atividade do seu grupo lá. Não passa trabalho não Não vou passar. A semana passada eu passei, mas o resultado não foi satisfatório. Mas passado você não foi numérico também? Não, foi na matemática, cálculo, mas foi na matemática. Tá. Aí todo semestre eu mudo alguma coisa pra ver se, né? Semestre. Pra ver o que acontece. Aí você vai chega estudando na vaga linear, você vai. Mas eu acho que a prova em grupo, você pesquisa, já é uma ajuda e tanto já. Hã? Tem que tentar alguma coisa, né? Ó, função constante, f de x igual a k com k constante. Aí a gente vai calcular o limite. Daí eu vou calcular o limite, né? Daí... Gente, quanto é que é? Se a função é constante, para todo x diferente de p, quanto é que vale a expressão f de x menos f de p quando x dividido por x menos p? Quanto é que vale isso aqui? Para toda x diferente de p se a função é constante, essa fração vale quanto? F de x menos f de p sobre x menos p. Se a função é constante, a imagem... O f de x não é k? O f de p é quanto?
Hã? Não é FP não. O f de p é quanto? A f de x é k para todo x. Certo. Observe que para todo x, f de x é k e o f de p. Hã? É, mas ele é quanto? Ele vale quanto? Zero. Não. Eu acho que eu vou. Pode ser qualquer número real. Poder pode, é porque não tem. O que é F de P mais X? Você está definindo a coisa. F de p é k, gente. A função, o f de x não é k? O f de x não é k? Tá. Para todo x. Se eu trocar aqui o x por p, vai continuar sendo k. E a função é constante. Então toda função vai ser o K. Não, toda função não. Essa função aqui, constante, o f de p é k. E o F de X também é K. É, porque a imagem dela de qualquer ponto é k. Isso que eu falei, gente, no começo do semestre. O que é a função constante? Vocês apagam aí do... É que nem aqueles... É que nem você jogar no videogame, aí depois que joga você desinstala o videogame. E aí não joga mais porque vai ter que upar com outro jogo, né? De 50 GB, você tem que tirar aquele. Aí, mas não funciona assim, tá? Então aqui vai dar zero sobre esse negócio aqui, então isso aqui é zero. Se essa fração é zero, o limite dela... Não vai caber aqui. O limite dessa fração aqui é zero. E você só vai adicionar que X foi diferente de P. É, tem que ser diferente de P porque se for igual aqui zero, né? Então, por exemplo, se tiver uma questão que FX e FX for diferente, dá pra salvar aquilo? Tá, porque você está calculando é o limite, né? Aqui é quando x está próximo do P. Bem, essa fração aqui, ela é zero já de cara. Então, quando eu calculo o limite, eu estou calculando o limite de zero quando x tende a P, que é zero. Então, o que eu estou concluindo? Se f de x, o que eu estou concluindo? O que eu concluí? Se f de x é k constante, então qual é a derivada dele? Que esse limite aqui dá quanto? Não. Ó, a derivada da função constante é esse limite aqui. Certo? Aí é justamente isso. Ó. Se a função... Então, eu vou substituir nesse caso. Não, mas vai dar zero. Dá zero. É isso aí. Se a função é constante, então a derivada dela é zero para todo P real. Ou para todo x. Tá? Então a derivada da função constante é zero. Basicamente é. Uhum. Vai fazer chamar? Acho que vou. Já que vocês falaram, terminarem, eu abro aqui o cigarro e faço. Tem gente que dá uma coisa depois de derivada. Hum? Tem professor que dá outra coisa antes de derivada. O quê? Eu não lembro o nome. Eu tenho lido o capítulo que eu pulei aí. Mas eu vou falar depois. Depois não. Ou provavelmente na quarta-feira. Que é junto. Porque eu vou falar das derivadas das funções exponencial e logarítmica. Aí eu falo do limite exponencial fundamental e já aplico logo na derivada. Que a gente não teve... Assim, é muita coisa, não dá tanto tempo pra... Porque se eu fosse falar ainda do limite, você nunca chega em derivada. Então é melhor falar logo, já adianta muita coisa.
Que dia é hoje? 17. Então é hoje mesmo, né? Adão, não tá aqui. Adeline. Aline. Não veio. Ana Valéria. Faltou. Antônio Josimar. Aurélia. Bruno. Cícera Lívia. Faltou. Cícero Cauã. Ah, faltou, é verdade, eu botei presente. Tá aqui, Cícero Cauã tá aqui. Cícero Emanuel. Felipe. Facundo. Francisco Carlos. Ingrid. Isabel. Não veio. João. Jorge Luan. Hã? Não, é porque são duas maneiras de fazer. Jorge Severino. Faltou. José Alisson. José Aleph também não veio. José Igor. Acho que veio só no começo, né? Jorge Luigi, ou José Luigi. Josias. Júlia. Lilian Cristine. Quem é essa Júlia, né? Que me parece. Luciano. Marcelo. Marciele. Faltou também. Existiu. Maria Natanaele. Faltou também. Mateus. Moisés. Paulo Fernando. Faltou também. Pedro Silva. Rafael. Oxe, quem? Sabrina tá aqui. E William. Nossa. É que tem duas maneiras, ó. Ou é essa aqui, ou então é em planilha, que é essa daqui. Duas. Um dia se faltou, pelo menos. Quem não tem nenhuma, pelo menos não coloque Francisco Carlos, João Andrade. Você faltou alguma vez? Acho que já. Tem duas fotos. Eu acho que você não. Ele ali acho que nunca faltou, não. Eu tenho duas. Eu tô zero. Quem é que tá aqui? Marcelo. Você também nunca faltou? Nem pra. Acho que você tem. Tinha um professor meu que ele dava meio ponto na média para quem nunca faltava. Eu tenho como justificar. Mas você sabe que não tira? Não tira. Depois de colocar. Atestado não vale nada, a verdade é essa. Depois de colocar. Porque você não estava lá. Eu tô morrendo, foda-se. Mas assim, o que se pode fazer é, sei lá, não reprovar, vamos supor que seja uma coisa uma falta. Okay. Mas realmente, como você não vê, não tem como eu vou dizer que você veio. Que também pode ser um documento que pode ser usado. Imagina assim, vamos supor que você tem que comprovar que você estava aqui. Às vezes dá para usar essa frequência. Em alguma situação. Não. Um professor dava meio ponto na média. Ok, exemplos, né? Se f de x é 4, qual é a derivada da f? Quando a função é constante, a derivada é 4, gente. Se ela é π, qual é a derivada dela? Zero. E por aí vai, tá? Só trocar constante, ok? Se for 100. Também.
Mesma coisa. Qualquer número. Qualquer número. Eu bote aqui, porque é constante. Tem como ser infinito? A infinita onde? Não, Não é fictício. não, porque não é um número, não é real. Tem em outras situações. Mas tem derivada do infinito. Não, tem que existir o limite aqui, né? Quando o infinito, ele tem que, apesar de você dizer que, digamos assim, esse limite aqui é mais infinito. Apesar de você saber para onde é que a função vai, mas é considerado que ele não existe. Não. Tem livros que diz que depende, tem livro que fala que existe e vale infinito, mas o fato de ser derivada, essa existência tem que ser finito. Existe e tem livros também que colocam assim, existe e é finito, para excluir esses casos. Tá? A segunda situação, que é uma comum também, Professor, oi, o que é o infinito nos conceitos matemáticos? ai. É complicada essa pergunta. Porque não tem uma resposta assim. Por exemplo, você pode dizer assim: infinito pode ser uma interpretação. Não estou dizendo que essa é uma resposta que contempla a sua pergunta. Mas, por exemplo, você pode dizer assim: uma interpretação de certos comportamentos da natureza. Que uma coisa que acontece continuamente, você fala infinito. Ou então, por exemplo, quando, digamos assim, falando de limite, né? Porque quando também é muito difícil dissociar o limite de coisas infinitas, assim, de comportamentos infinitos. Até mesmo uma sequência, por exemplo. Você pega uma sequência de Fibonacci. É 2. Deixa eu botar aqui. Aí 3, né? 5, tal. Vocês sabem, né? Que sequência de Fibonacci. Aí, quando também você fala de sequência, você pode falar de convergência de sequência. Aí, é muito difícil responder a tua pergunta. Tem várias, mas... Sim, mas para que ele é usado? Para que é usado? Imagina uma coisa na natureza que ocorre continuamente. Você tem que o que matemática em geral faz, ele tenta interpretar isso e conceituar aquilo ali, aquele comportamento. Que não pode ser uma coisa, as coisas não são soltas, existe uma padronização, tá? Por exemplo, um método computacional. Você tem algum método computacional? Você já ouviu falar, né? Mesmo que, sei lá, qualquer método. Todo método computacional, ele envolve sequências. Não vou dizer todo, mas em geral envolve sequências. Quando você fala de sequências, você vai envolver a convergência dessa sequência ou não. A convergência da sequência está intrinsecamente ligada ao limite. Se essa sequência não converge, aí o limite é mais infinito, pode ser. Entendeu? Então, essas são coisas assim, não é que para que ele serve. Ele está aí. Você não vai pegar, não, o infinito, eu vou pegar o infinito e vou usar para bater um prego. É só uma representação. É uma representação. É porque também, assim, a matemática é um idioma. Como idioma, você, digamos assim, todas essas situações que ocorrem na natureza são interpretadas, né? E uma maneira que se encontrou, né? De interpretar essas coisas. Eu estou assistindo um documentário sobre isso. Uma viagem ao infinito. É da Netflix? Muito provavelmente é o mesmo que eu assisti.
Mas não tem uma resposta... Ah, não, é isso. Não, Para que você perguntou, não. traz conceitos definidos. Ele tenta dar exemplo de como funciona o infinito e como eles calculam, por exemplo. Na matemática. Por exemplo, pega um número, pega dois números. Aí você pega dois números. Aí tira o ponto médio. Aí depois pega o ponto médio com um dos extremos. Aí vai gerar o quê? Vai gerar uma sequência. Então, essas coisas vão existir. Elas já existem, na verdade, né? Se bem que é um paradoxo, né? Se ela já está aí ou se a gente aqui inventa que elas... Sim, a derivada... Hã? É. A derivada da função... não tem aquelas... Por exemplo, uma coisa que parece que é infinita. Fractal. Você já ouviu falar a palavra fractal? Já. Pois é, o fractal é um comportamento da natureza. Você tem várias plantas que têm esse tipo de formato, fractal. Cadê, ó? Eu já ouvi falar, mas é um conceito espiritual. É um outro fractal, não é esse daqui não, né? Tá vendo? Ó, isso aqui é uma planta, isso aqui é um fractal. Então, essas coisas assim, que você pode ver por esse ângulo, né? Que a matemática interpreta, ou elas já estão aí, e aí você só tenta entender, ou então, ó, tem aqui também no girassol, ó, esse padrão que está aqui é um fractal. Você também imagina o seguinte também, que você pega um fractal e quando você amplia, parece que você está com a imagem anterior, algo do tipo. Entendeu? Sei lá, porque também, não sei se eu pego uma figura aqui. Imagine que você dá um zoom, é aquela situação que você deu um zoom na imagem, aí ela aparece que você não deu zoom, ela parece que é a mesma imagem. Exatamente. É que nem aquele pintor, não tem um pintor que o estilo dele é mais ou menos isso? É que se você pegar um trechinho do quadro, é como se fosse o quadro ampliado. Eu acho que é. Não sei se é Pollock o nome dele. Não. É, aqui, ó, exatamente, ó. Pollock. Esse quadro desse é tipo isso aqui, que tem dá essa impressão de que se você isolar um pedaço, parece que é o quadro todo. Quem fazia muito isso, hoje em dia não, porque hoje em dia você trabalha, mas entre as fazer matemática na antiguidade era assim, era observar o que acontecia e você tentar interpretar aquilo ali. Tem umas coisas meio bizarras na natureza. Tem um documentário eu acho que é da HBO, que são 3 episódios, que ele mostra assim, certas periodicidades que a natureza tem. Por exemplo, como é que as cigarras elas aparecem de tanto em tantos anos. E a maioria das espécies aparece de tanto em tantos anos e esses intervalos são números primos. Ou seja, é como se elas, entre aspas, combinassem para que elas não aparecessem. Porque, né, para coincidir, né? Mas enfim, então vamos para a derivada aqui da... Eu também confesso que eu não sou a melhor pessoa para responder essa parte filosófica, não. Ó, a derivada da função é esse limite aqui, né? E aí você tem que simplesmente resolver f de x
x elevado a n, né? Ah, só um detalhe aqui, gente. N natural, tá? E o natural aqui eu não estou colocando zero, porque tem livro que coloca zero como natural, tem livro que não coloca. Aqui não é a partir do 1. Isso aí também é uma polêmica. Zero é ou não natural? Para quem não tem boletos aí vencendo, né? Vocês podem pensar nisso aí. Então fica assim, x elevado a n menos p elevado a n, tá? Você lembra dessa formulazinha aqui? Eu falei isso lá nas primeiras aulas. Como é que eu fatoro x a n menos p elevado a n? X menos p, aí vezes xn menos 1 mais xn menos 2p mais tantan x pn menos 2 mais pn menos 1, tá? Aí cancela aqui, ó. Aí fica isso aqui. Inclusive eu botei na lista esse limite aqui, tá? Em uma das listas. Eu acho que eu cheguei até a fazer. Eu acho que cheguei até a fazer. Dia 14 eu quero corrigir só 10 aqui. Fechar o olho. Aliás, abrir o olho e não ter dúvida que é um 10. De vocês aqui. Hã? Aí eu só substituo, né? Ó. Tá? Substituo, aí eu vou ter Pn menos 1, aqui também. E aí eu tenho N fatores aqui. Tenho N, P, N menos 1. Porque, por exemplo, ó, se eu contar daqui, desse aqui eu tô do 1 até... Aliás, não. Eu conto o expoente que tá aqui, ó. Tá vendo? Do 1 até o P... até o N menos 1, né? Aí quando sobra mais 1, tem o N. Tá? Então, N, a derivada da função no ponto P. Deixa eu só coisar aqui, porque passou, né? Pronto. Qual é o documentário que você assistiu? Uma viagem ao infinito. É na Netflix? É excelente. Procurar. Trata sobre o conceito de infinito na matemática, na física. Os matemáticos a gente usa um hotel. Até o infinito. Se chegasse até o infinito, O pessoal fica inventando coisa, né? Pra prejudicar. Pra quê?
Matemático fica inventando problema pros outros, né? Aí o povo fica assim, eu não sei como isso tem. É porque Tipo, não sabe qual é infinitamente pra cá, mas pra voltar. imagina o seguinte, ó. Imagina como você fosse explicar uma coisa, uma figura, para algo. Vamos supor que você queira explicar o que é um cubo. Só que nunca ninguém viu um cubo e você não pode, digamos assim, desenhar o que é um cubo. É que, que como não é uma coisa concreta, é muito difícil. Hã? N vezes P. Isso, P a menos 1. A última, né? Isso. Como não é uma coisa que, né? Palpável, é muito difícil. Você tem que dar situações em que tal. Você tem que se poder Tem um exemplo da maçã. Uma maçã. Ó, por exemplo, imagina o seguinte, uma outra coisa com... É porque eu tava procurando, ele explica isso e explica como... Em algum momento vai ficar Você lembra do gráfico da função x²? É uma coisa assim, ó. Né? Imagina que eu pego aqui uma reta, um pedacinho aqui, e aí queiro calcular essa área aqui. Como é que eu calculo essa área? Aí vocês vão ver no cálculo 2 que é usando integral. Mas antigamente, a ideia de integral é simplesmente fazer o seguinte. Você divide em retângulos assim, ó. Por que em retângulos? Porque eu sei calcular a área de um retângulo, né? Base vezes altura. Aí o que é que você faz? Agora você imagina esse retângulo, eu desenhei aqui quantos? 3, 6, 9. Agora você imagina 81 retângulos desses. Se for 81, ele vai ser mais estreito. Aí a área dos retângulos, se eu somar, ela vai ficar próxima da área em vermelho. Então, quanto mais retângulos eu tiver, mais eu vou ter uma aproximação mais próxima da área desejada, né? Aí você imagina assim, e se eu fizer a quantidade de retângulos ir para infinito? Ok? Aí é quem tem a ideia de integral. Geralmente, digamos assim, esse fazer você ir para infinito sempre envolve a ideia de limite. A integral é um limite também. É o limite de vai ter uma soma aqui, vocês vão ver lá. É o limite dessa soma, que é a soma desses retângulozinhos, é que quando existe, aí vai ser a integral. Aí é o grande resultado aqui, que existe, é que alguém, vocês vão ver lá, criou um resultado simplesmente, sim, o nome dele é o Teorema Fundamental do Cálculo, que é realmente incrível. Por quê? Porque ele transformou esse limite aqui num cálculo mais simples. Que isso aqui define-se como integral e tudo mais. E aí veio alguém genial que provou que isso aqui você pode calcular. Vocês vão também ver o que é isso aqui. Usando essa conta aqui, que é muito mais fácil. Assim, é como se sem esse resultado você teria que fazer essa soma de retângulos todas as vezes. E isso aí é uma coisa muito maçante. Antigamente, quando eu digo nos princípios do cálculo. Aí veio um gênio que transformou essa soma, essa infinitude, numa coisa, entre aspas, palpável. Que é o Teorema Fundamental do Cálculo. Então tem a ideia de infinito aqui também. Toda vez que você fala em sequência de alguma coisa, infinito está atrelado. Ó, ok. Então tem a derivada aqui. Pessoal, f de x igual a x à quinta. Qual é a derivada? Por exemplo, a função aqui em cima, f de x elevado a x elevado a n, né? É como se você, geralmente,
os alunos eles pensam assim, o x ele desce, né? Então no caso o 5 aqui vai descer, eita, e esse aqui, ó, ele perde uma unidade, então fica 4, tá vendo? É o mesmo preço da regra da cadeira. Tá? Então a derivada é desce, o 5 que está aqui, o expoente desce, e o que sobra perde uma unidade. X elevado a 2. 2x. Porque como 2 perdeu a unidade, fica 1. Tá? X, quanto é que é? Aqui é como se fosse 1. Então, 1 desce. Aí fica x elevado a 0, que é 1. Então, só dá 1. Tá? É como se fosse assim, ó. Vai dar 1. Por aí vai. Aqui é porque eu coloquei só natural, mas na verdade essa regrinha, se for assim, x elevado a 100. 100, x é 99. Ok? Pronto. Agora sim, esse próximo limite aqui, ou essa próxima derivada, eu não vou fazer, mas vocês podem ler no livro. É a mesma, porque essa mesma conta que eu acabei de fazer, tá? Mesmíssima. Só que aqui no lugar de ser o n, vai ser 1 sobre n. É a mesma regra. É, 1 sobre n. Mas esse aqui eu não vou fazer o cálculozinho não, porque é igual o outro lá, tá? A derivada de... Então, a derivada de x elevado a 1 sobre n é a mesma coisa. A potência ali, ó, ela desce. E o que sobra é a potência menos 1. Tá? Ainda pode ser qualquer valor. Desde natural, natural, que aí vocês pressupõem que ele não é zero, tá? Que o zero não é natural, não. Pelo menos aqui, para não ficar, colocar natural, asterisco. Hã? Por exemplo, ó, se a função for raiz de x, qual é a derivada dela? Raiz de x, você escreve como x elevado a 1 sobre 2. E aí você pode derivar, né? Vai ser o quê? 1 meio, o expoente cai, e fica 1 meio menos 1. Que é 1 meio. Aí 1 meio menos 1 é x a menos 1 meio. Aí você pode deixar assim. Ou você pode também escrever esse x a 1 meio, você pode escrever como 1 sobre x, 1 sobre raiz de x, tá? Aí você pode fazer assim. 1 sobre 2 raiz de x. O livro já considera que o zero é natural, por isso que ele coloca assim, n diferente de zero, um natural. Mas...
se você quiser, mas não precisa não. Eu acho que tá bom, né? Por enquanto, para começar. Mas, gente, vocês têm que reagir para essa última prova, hein?